professora Rita. Fui convidado por Rita, professora de português, literatura e arte, a ler algo. E escolher o capítulo Noite Sem Cantiga e parte do capítulo Urupianga, a Lei da Selva, do livro Rosinha e Minha Canoa, de José Mauro de Vasconcelos. Este livro aqui. Este que vos fala, este macróbio, se chama Rubem Leite. E vou ler esse livro maravilhoso, apenas uma pequena parte dele. Longe, tão longe tinha-se perdido tudo, e as noites imensas na selva. Onde estavam guardadas as cantigas da selva? Nem sequer o grasnar aborrecido do mangari, ou a gritaria dos papagaios, ou entardecer ele ouvia. Onde estava tudo isso? Que era feito das correrias das capivaras gorduchas perseguidas pelas onças e atirando-se de qualquer maneira nas águas, derrubando até pedaços das barreiras do Birocan? Não sabia responder. Qualquer esforço para lembrar-lhe causava-lhe uma angústia pesada que lhe apertava o peito, aumentando cada vez mais aquela tristeza. No começo, chegara ao grande casarão longe da cidade, cercado de velhas e enferrujadas árvores. Os muros altos, intransponíveis, guardavam restos secos de eras decepadas pelas raízes. Os pátios quadrados, ensombrecidos, acumulando folhas mortas de árvores, repetiam um arrastar monótono de passos descompassados. Eram muitos homens calados, taciturnos, escondidos do pouco sol que às vezes penetrava no ambiente. Zé Orocó cismava, desanimado. Revia todos os fatos, disseia que as coisas iam se repetindo. E a cada nova repetição as imagens transpareciam descoloridas e distantes. Estaria de fato acontecendo o que pensava? Ou talvez estivesse sonhando o tempo todo na saída jamais daquele canto desde que nascera. Ninguém o agredia, ninguém queria dizer. Os outros que vegetavam como ele eram caminhando pelos corredores, sujos, despenteados, muitas vezes indiferentes, inconsciente até aos menores fatos. Tentara entabular conversa com dois que lhe apareceram menos mortos. Um apenas sorria e dizia que estava esperando. Esperando o quê? Não sabia. Embaralhava uma história onde surgiam as injustiças de uma família que desejava vê-lo morto para se apossar de seus bens, e como não morrera, tinham-no levado então para ali. Mas ele, nesses momentos, tornava-se agressivo, chegava a gritar, levantando os braços para o céu, a baba descia-lhe da boca e os olhos febris revolenteavam dentro das órbitas. Esperava a bondade da justiça divina. Esperava e sorria novamente. Que Deus se lembrasse dele. De tanto esperar, perder o colorido negro da cabeça, de que ainda se percebiam tanto entre os cabelos brancos. Os anos ligavam-se numa eterna cadeia. Formaram um elo eterno, onde Deus era a única esperança. Certamente, se a justiça divina aparecesse, não teria forças ou maneira de castigar uma família que não havia muito tempo e que também deveria ter modificado a face. O outro parecia não falar. Esquecera-se do seu terrível drama íntimo. Passava o dia inteiro caminhando, desviando-se dos outros. Nada calçava nos pés. Também não sentia dores porque as caminhadas tinham-lhe criado solas grossas e calejadas. Usava sempre um pijama que alguém da família trazia semanalmente. O paletó aberto, deixando entrever um ventre branco e volumoso, oscilando a cada estancada e chacoalhando a qualquer ritmo dos passos. Debaixo do braço,
carregava pilha de jornais amassados. Quer chovesse, quer fizesse o sol, não tomava conhecimento. Quem sabe se não buscava ou se não buscara uma notícia, um anúncio inutilmente naquelas páginas. Aquele quase não falava. De uma das vezes em que Zé Orocó dele conseguia se aproximar, ofereceu-lhe um cigarro. O homem de jornais aceitou, riu e, abrindo o pacote, ofertou-lhe um exemplar. Recomeçou a sua caminhada, palmilhando a eternidade. Zé Orocó abriu as páginas amareladas. Nenhum interesse. Velhas datas, 10 anos de velhice estampada abrindo-se entre os seus dedos. Sentou-se desanimado e relembrou o seu começo. A angústia doía tanto que ele escutava o bater do coração, o pavor de esticar a sua vida naquele abandono tudo povoado de fantasmas e de sujeira. Besta ter vindo, ter viajado tanto acreditando nas promessas do doutor, de bom amigo que roubara todos os seus segredos. Agora, na certa, sabedor de tudo, ele retornara ao Araguaia, ficara com a sua canoa e aprendera a conversar com as árvores. Tinha tomado toda a sua felicidade. Por mais que se aproximasse daquelas velhas árvores, não conseguia compreender nem mesmo um gemido. Pudera. Umas árvores velhas, nodosas, sem seivas, de troncos apodrecidos, rebentados nos galhos, com tão poucas folhas. Só serviam mesmo para tampar o sol e formar grandes sombras pesadas, enfeitando ainda mais os grandes pátios. Sempre uns homens de branco vigiavam os atos de todos, e nem se incomodavam com a extravagância da vida daqueles seres. Quantos eram? Sabia lá? Às vezes o pátio e os corredores ficavam atulhados. Outras vezes, quando chovia, pouca gente saía das nojentas salas a quem dava o nome de enfermaria. Outros, quando se comportavam direito, eram levados durante vários dias, e quando voltavam, os rostos pareciam desfigurados, e a barba crescida sombreava mais os olhos coruscantes. Do lado de fora, olhando dos grandes jardins, o casario nem poderia desvendar a quem chegava o terror implantado no interior. Ninguém poderia adivinhar o que lá dentro se passava. Os primeiros corredores, os dos médicos, as salas dos médicos eram limpas, paredes brancas, silêncio. Gente sadia se encontrando. Telefones tocando, o doutor sorrindo-lhe e acompanhando até o internamento, fazendo juras de amizade, reforçando tudo o que seria para o seu bem. Que um dia na vida lhe seria extremamente agradecido por tudo aquilo que está fazendo por ele. Fizeram a ficha. Seu nome? Nunca o dizia a ninguém. Mas ali não podia ser Zé Orocó, obrigado a usar seu antigo que o deixava tão triste, sempre. José Augusto. Disse sua idade, disse onde nascera. Levaram-no para uma sala onde, apesar da presença de uma enfermeira, foram convidados a despir-se. Era altamente cruel desnudar-se assim. Não tinha a mesma dignidade de quando ia banhar-se em companhia de outros homens na água madura do rio. Obedecera constrangido. Tomaram-lhe as roupas, deram-lhe um velho uniforme grosseiro, que coçava o corpo, calorento e hostil. Guardou consigo um isqueiro e um cigarro. A moça garantira que nunca haveria de faltar cigarro. O doutor providenciaria sempre. Depois voltara muitas vezes àquela sala, e daquela percorrera várias dependências. Conversava com os médicos. Doutor, me tire lá, por favor. É uma sala suja, fedorenta. Eu não estou habituado a isso. Prometiu que em breve seria transferido para um lugar melhor. Mas aquilo nunca chegava. Doutor, aqueles homens são loucos. Tudo doido, varrido. Onde pensa que você está? Mas eu não sou louco, eu não sou louco. Exasperava-se ante os olhares divertidos dos médicos. Tudo é burrice dele.
Agora o médico era apenas ele. Ele queria saber do meu segredo, só isso. Quando é que vou embora? Eu tenho minha casinha, minha canoa, doutor. Breve você vai. Quando você estiver bom. Mas eu estou bom, completamente bom. Ninguém bota um homem no hospício somente porque pode conversar com as árvores. Porque tem uma canoa que se chama Rosinha. Os homens se divertiam à sua volta. Ninguém acreditava no que contestava. Vinha aquela raiva danada. Por isso, uma vez, jogaram um tinteiro de cor azul sobre o doutor. Ele se abaixara e a tinta apenas lhe respingara na roupa branca. Em compensação, na parede só formaram um bonito rio azul. Vieram os homens e os enfermeiros, agarraram-no à força, jogaram-no em uma cela gradeada. Um deles começou a retirar-lhe o uniforme, deixando-no furioso, invectivando contra todos. Trouxeram então uma grande mangueira. Antes avisaram-lhe que se continuasse a gritar, tomaria um banho desagradável. A revolta aumentava. Eu não sou doido, eu não sou doido. Suas mãos grudavam-se nas grades, sacudindo-as num furor indescritível. Sobretudo era a voz que não podia controlar, os dentes rangendo de ódio. Eu não sou doido. O homem da mangueira veio até junto das grades. Não conseguia escutar o que ele dizia. Parecia que as frases entrecortadas de sorrisos aumentavam mais o desvario. Então ele se afastou. Torceu a torneira da mangueira e a água foi esguinchada brutalmente sobre o seu estômago. A dor o fez calar-se por um segundo. Vamos, homem, acalme-se, não sou obrigado a maltratar você. As mãos que contraíam sobre a parte machucada voltaram a sustentar as grades com mais brutalidade ainda. Doíam-lhe os punhos, latejavam-lhe o sangue nas veias, aquele calor no rosto, que vinha do peito, da alma, da raiva. Eu avisei, homem. Você pode matar, mas não saio daqui. Eu não sou louco. A baba escorria e um tremor incrível fremia cada partícula do seu corpo. Não diga que não avisei. O homem suspendeu o jato d'água, juntou os músculos resfolegando ao impacto, e a água empurrava por toda parte. A violência da dor se somava ao ódio sentido. Do estômago passou às pernas. Parecia que a força da água lhe desconjuntava os joelhos, mas não soltaria as mãos. A dor foi subindo novamente ao estômago. O jato suspendia-se cada vez mais. Sentia como se a água arrancasse os pelos do seu peito. Deus do céu, aquela dor horrível, cortando cada costela, queimando cada osso, ferindo a pele. Mas as mãos permaneciam. Não conseguia desgrudá-las dali. Arfava, querendo desviar-se da potência do jeito. Sentia-se morrer. Seria preferível isso do que toda aquela humilhação. O homem vinha se achegando um pouco mais. Não podia sequer errar o alvo, ao contrário. Fixava o ponto desejado para varrê-lo com a mangueira. Primeiro o atirou contra os dedos da mão esquerda. Subiu mais, girou a mangueira contra as mãos dos dedos da mão direita. As falanges esmagaram-se dolorosamente, mas não cederia. Nunca. Os borrifos vinham com engolfadas. Respingava-se no seu rosto a afogar a respiração. O homem da mangueira controlava o jato, diminuía a pressão. Vamos, homem, cale-se! Respirou aliviado e tentou restaurar as forças. Aguentou a dor dos pulsos e tentou cuspir no carrasco. Se o pegasse naquele momento, esmagaria sua cabeça contra as duras grades. Vamos, velhinho, para com isso. Você é velho demais. Tá bem, não quer aprender. Os olhos de Eurocó estavam presos ao movimento dos seus dedos nodosos, e com a calma e precisão ele os torcia em volta da torneira, fazendo o esguicho crescer, avolumar-se. Iniciou tudo lentamente, mas parecia cansado daquele trabalho. De uma só vez abriu todo o volume da água, subiu-lhe o jato pelos pés, pelas pernas contra o sexo, passou-lhe violentamente pelo estômago, estourou-lhe sobre o rosto. Tentou fechar os olhos, mas a dor era impossível, insuportável. Os ouvidos rebentavam. A voz se calara. E a água de fogo, aos borbotões, prendeu-lhe a respiração, empurrando os olhos para dentro da cabeça. Tremeu.
Queria gemer, chorar, mas não conseguia. Os dedos perderam de uma só vez a força, e o corpo foi arremessado ao chão, com brutalidade. Procurava erguer-se, mas o esguicho o impedia. Deslizou pelo solo, enquanto o jarro o empurrava como se fosse um imundo lixo. Premia os dedos contra o mosaico do chão, mas não achava onde se segurar. Só o corpo resvalando, virando, erguendo-se, caindo. Não podia chegar-se à parede. Se acontecesse, seria espremido sem defesa. Mas a força da água era maior. Os olhos que mal se abriam viam que as grades se afastavam e o jacto crescia assustadoramente. Isso significava que se aproximava da parede. Nada obedecia à sua vontade. Ergueu-se bruscamente. Agora havia outros homens com outras mangueiras. Ficou estatelado contra as paredes brancas. Virou-se de costas para a água. Tudo lhe doía, como se ele tivesse ateado fogo. A cabeça estourava em todos os cantos. Uma faca enfiava ali na nuca. Era a dor. Tinha a impressão de que as orelhas seriam um descolar da cabeça. Os cabelos batiam contra os mosaicos brancos. Não se podia sustentar em pé, mas permanecia crucificado grotescamente. Perdia agora a noção de tudo. Não respirava. Tossia violentamente e os pulmões estavam cheios de água. Começava a desfalecer. Nada tinha significado a não ser a sensação enorme de uma dor infinita. As mangueiras estacaram a um só tempo. O corpo ondulou sem forças. Falhavam-lhe os pés e as rotas dos joelhos não lhe obedeciam. Escorregou pela parede. A água escorria pelos cantos da cela. Mudavam-se as sensações. Doía respirar. Doía pensar qualquer coisa. Ficou derreado, como um monte de carnes que aprendesse subitamente a respirar. Conseguiu sentar-se na água empoçada. As mãos trementes afastaram o cabelo do rosto e alçaram o peito doloridamente. Mal podia entreabrir os olhos. Sentia-se observado por uma porção de gente. Os ouvidos aprendiam as palavras. Era não sei o que, velhinho, o velhinho, o velhinho. Teve vontade de chorar e só conseguiu murmurar baixinho para ele mesmo. Passou tristeza e humilhação. Eu não sou louco. Eu não sou doido. Os homens soltaram as mangueiras e aproximaram-se das grades. Agora, velhinho, você fica aí para aprender. Mas se gritar de novo, vai ter. Um dos homens ofereceu um cigarro ao outro. Esse velhinho novato aqui? É a primeira vez, sorriu. Pela primeira vez tomou um banho, não? Escondeu o sexo entre as pernas, envergonhado. Cobriu com as mãos a face machucada. Não queria ver mais a cara da maldade humana. Agora, velhinho, você vai ficar um pouco aí para melhorar. Deixaram-no a sós com seu desespero. A dor ia diminuindo aos poucos. Conseguia friccionar as partes maltratadas. A sensação de fogo ia sendo substituída por uma friagem geral. Queria erguer o corpo de onde estava sentado, mas não sentia forças suficientes. A água empoçada custava a desaparecer. Os esgotos deveriam estar entupidos. Permaneceu sentado por muitos minutos. Os arrepios de frio invadiram os músculos. Os tremores aumentavam ainda mais a dor. Agulhas invisíveis fustigavam-lhe os miolos. Lacrimejavam-lhe os olhos inchados. Chorava baixinho, olhando seu corpo refletido na água. Impossível. Eu não sou doido. Não podia fazer isso comigo. E mesmo que eu não estivesse bom da cabeça, eles deviam respeitar, porque eu já estou ficando velho. Uma pontada de fogo queimou-lhe o estômago. Vomitou sobre as coxas. Com as mãos trêmulas em concha, puxou a água e lavou-se. A tontura e as pontadas do corpo ensopavam sua testa de suores frios doentios. Arrastou-se lentamente para um lugar menos molhado. Era empurrado pelos tremores. Encolheu-se todo para diminuir o frio e apertar toda a sua dor. Uma vaga sonolência principiava a aniquilar todas as suas sensações. Adormeceu ali mesmo.
sentindo saudade até da roupa grosseira que lhe haviam tirado. Noite escura, Zorocó tremia de frio. A água se fora do chão, mas o mosaico adquiria uma frialdade de morte. Era isso. Estavam deixando que ele morresse naquela noite malvada. Recordou as praias enormes junto da fogueira, junto da Rosinha. E a canoa longínqua, perdida na distância e na memória, acalentou um pouco o seu desespero. Na noite, sem cantiga, alguém gemia longe. E outro daqueles ria. Ria perdidamente, fazia intervalos e voltava a rir. Quem sabe se também não ia ficar como aquele, rindo de tudo, sem saber por quê. As primeiras luzes da madrugada apareceram, trazendo mais frio. Enrodilhara-se como um feto para proteger-se. Sentiu uma ponta de fome e sabia que não comera na véspera. Pelo menos não lhe tinham trazido aquela sopa repugnante, fria, gordurenta, onde as batatas boiavam com cascas. Cochilava ao entreabrir os olhos, verificara que o sol devia brilhar com força no pátio. Moscas penetravam pela cela e vinham pousar no rosto do resto do vômito ressecado. Passos caminhavam pelos corredores, perto da sua prisão. Entretanto, custava vir buscá-los. Ou preferiam que ele ficasse mais algum tempo ali abandonado. Caminhava vacilante, esfregando os músculos, aquecendo a pele, pressionando as costas, tentando principalmente acriar vida no corpo maltratado. Mas era preciso sentar-se de quando em vez, tal o seu estado de fraqueza. Apurou os ouvidos, prestou atenção e não se enganava. Dessa vez aproximava-se da cela. O homem da mangueira chegava, acompanhado de um enfermeiro. Como é, velhinho? Está mais manso? Continuou sentado, envergonhado, de olhos baixos, sem vontade para nada. Se está melhor, velhinho, você vai ganhar a roupa de novo. Você está me ouvindo? Vem até aqui perto. Ergueu-se com dificuldade e obedeceu. Mas não erguia os olhos, sentia o cheiro do café que o enfermeiro tinha na mão, sentia a mão forte do enfermeiro apoiar sobre o seu queixo e levantá-lo. Sem querer, deixava seus olhos inchados boiaram na água. O enfermeiro riu. Assim está melhor. Vamos, toma essa caneca de café. Bebeu sofregadamente um trago. Olha o pão. Molhou o pão sem manteiga no café e mastigou com os maxilares machucados. Era bom comer um pouco. Entregou a caneca agradecido. Dê-lhe as roupas. Pronto, vista-se. Só podia obedecer. A roupa áspera dava-lhe agora um certo conforto. Vestiu-se e esperou. A chave girou na fechadura. Agora você vai voltar para o pátio. Mas se fizer qualquer coisa, virá para cá de novo. Arrastou-se tropegamente entre o enfermeiro e o homem da mangueira. Meteu a mão no bolso, o isqueiro e os cigarros tinham desaparecido. Compreendia o porquê. Daquele dia em diante, não o deixariam mais com fogo, por certo, já fora classificado entre os perigosos. Penetrou no pátio. O sol desbotado, coalhando-se entre as mangueiras, um sabiá cantando longe, tão bonito e tão triste. Procurou um lugar vazio e sentou-se ao sol. Queria aquecer a mesa. A umidade que recebeu durante toda uma noite. Mesmo ali, era gostoso o calor do sol se espalhando pelo rosto, pelas costas, pelo dorso das mãos. O homem do jornal, indiferente a tudo, com seu ventre rotundo balanceando no compasso estudioso. Os jornais, como parte de sua vida resumida, encontravam-se debaixo do seu braço. O outro amigo, o injustiçado de Deus, nem notara que tinha passado uma noite fora. Ninguém notava nada, porque os cérebros
estavam imersos entre grades de ouvido numa noite contínua de esquecimento e sem cantigas. Zé Orocó foi perdendo a vontade de falar. Falar com quem? E por quê? Nos primeiros tempos era assaltar por uma vontade louca de fugir, de procurar um lugar onde houvesse menos tristeza, onde pudesse sentir o sol com liberdade, mas aquilo ia perdendo a realidade. Como se ralasse a esperança numa peneira e essa se fosse diluindo até desaparecer de todo. Dera para procurar os mesmos cantos e, quando ganhava um cigarro, permanecia com ele até o finalzinho prendido nos lábios, olhando para o vácuo. Quando ficava assim absorto, vinha o enfermeiro e o levava. Dizia que estava piorando e, sem compreender nada, recebia uma injeção de choque na veia. Bebia coisas que o derreavam. Voltava a dar mais 2 vezes para o banho, mas não sofria tanto, porque já sabia o que esperava. Outra vez, quando tentara estrangular o enfermeiro, quando deram com um tijolo que conseguia arrancar dos muros na cabeça de um daqueles, foi amarrado numa camisa de mangas compridas com os braços cruzados nas costas, tão apertado que mal podia respirar. 3 dias ficara atado àquela vestimenta e jogado numa cela escura e sem ar. Quando voltar à luz, mal podia abrir os olhos. Não adiantava se defender, nem contar o que estava imaginando. Costumava ficar pensando em muita coisa bonita, coisas que se os médicos soubessem, coisas que eram até proibidas de pensar. Dera para permanecer calado, dias e dias sem dizer uma só palavra. O doutor, aquele ladrão, sim, vinha 4 semanas vê-lo, não trazia cigarros que prometera, dava-lhe tirando-o com os próprios dedos do maço, numa cerimônia completamente diferente do que fora durante aquela viagem tão amiga. Nada de arranjar transferência para outro lugar mais limpo. Também, pouco estava ligando agora, já que não podia sair, preferi permanecer naquele esquecimento, quase de propósito. Ele entrava no pátio, aproximava e estirava-lhe a mão, mas Orocó não respondia. Repetia sempre que aquilo era para seu bem e que um dia ele seria agradecido por tudo que estava passando. A última vez que viera contar uma novidade: iria viajar para o sertão. Não dissera para onde. Iria viajar, tapear os outros. Aí Zé Orocó o encarara fuzilando. Sabia para onde iria. Não se enganava, sabia que voltaria para roubar sua canoa, ficar dono da sua casinha, dos passarinhos, das conversas, das árvores do rio. Canalha! Nem sequer aceitara o cigarro oferecido. Virar-lhe as costas e fora sentar-se naquele mesmo em que traduzia todo o desprezo pelo resto da humanidade nojenta. Todas as semanas vinham buscá-lo. No começo pensava que era para novos remédios, novas injeções, novos choques. Mas não. Era introduzido numa sala limpa, a fim de conversar com uma moça. Aliás, ela sozinha conversava o tempo todo, explicando coisas. Dizia que era insistente não sei o que e que viera para ajudá-lo. Contava tanta coisa e tudo de uma maneira clara, com laivos de bondade. Mas Orocó não acreditava mais da bondade do mundo. A moça era boa, bonita até. Se tirasse os óculos e soltasse os cabelos louros, pareceria uma estampa de Nossa Senhora. A conversa terminava de uma forma igual: uma árvore é uma árvore. Repita. Ele calava-se e não respondia. A moça apanhava uma carteira de cigarros e oferecia-lhe um à distância. Diga, uma árvore é uma árvore e as árvores não falam. Tinha tanta vontade de fumar que esta vencia sua obstinação. Comentava desinteressado: uma árvore é uma árvore e as árvores não falam. Uma tarde levaram o homem dos jornais embora para sempre. Parar de caminhar, de repente caíra duro. Vieram os enfermeiros e o médico.
estava completamente morto. Levara com a morte os jornais debaixo do braço. Mas meia hora depois, ninguém se lembrava dele. E Zé Orocó fora sentar-se perto da sombra da mangueira. Ficara olhando a vida das formigas, a conversinha delas, se encontrando, roendo as mesmas folhas, unindo-se para carregar um grelhinho morto. Agora a cabeça melhorara da dor que as injeções de choque provocavam. Podia baixá-la sem dificuldade. As tonturas também tinham sumido. A moça contara que já fazia mais de 3 meses que estava ali internado. Uma árvore é uma árvore. Precisava decorar aquela lição. Sorriu na alma. Sim, porque no rosto jamais poderia deixar transparecer qualquer emoção. Tinha medo de tudo, de novos banhos, de novos choques. Uma árvore é uma árvore. Muito obrigado, Rita, pela oportunidade da leitura. Muito obrigado.